Olá, pessoa criativa! Hoje vamos falar sobre esboço. Tem que fechar a porta ali. Rapaz, eu deixei sem travar. Peraí. Voltei. Então vamos falar sobre esboço. Gente, isso é muito importante. Um bom artista, um artista experiente, ele sabe o quanto o esboço é importante. Eu posso dizer até que o esboço é metade, o que você vai definir do esboço é metade ou mais da sua obra, é 50% ou mais. Porque realmente o esboço é muito importante. Quando a gente faz uma academia, um curso de arte, você percebe ainda mais o quanto o esboço, que são aqueles primeiros tracinhos que você faz antes de pintar a sua tela, de fazer o seu desenho, seja o que for, o esboço é importante. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática a relevância que tem o esboço. Não pule essa etapa, aprenda a fazer um bom esboço, porque o resultado final das formas que você vai fazer, de onde você vai colocar, da sua composição, depende do seu esboço. Então é muito importante não pular essa etapa. O esboço, ele é como o projeto de um arquiteto. Imagine um projeto mal feito. Imagine o arquiteto querer resolver um problema do seu projeto depois de já feito, fica complicado, né? Imagine se ele não fizer as medidas corretas e depois acabar fazendo uma parede torta, fazendo o buraco da porta maior do que a porta, imagina? Como é que vai ficar se ele passar as medidas erradas para o pessoal que vai executar a obra? Complicado. Então o esboço é o projeto da sua obra de arte, seja desenho, seja pintura, seja o que for. Tudo pode começar com um esboço. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês na prática o quanto o esboço pode ser, na verdade é importante, que tipo de esboço é interessante para você fazer, como você deve traçar, como você deve mexer no braço, o que você deve considerar no esboço. Essa aula aqui pode mudar a sua maneira de fazer arte. Então vamos lá. Então vamos lá para a nossa aula de esboço. Então é o seguinte, aqui eu vou simular no papel, tá bom? Mas aqui o papel poderia ser uma tela, poderia ser uma camisa, poderia ser um tapete, o que você quiser, tá bom? E é importante você primeiramente achar o meio do papel, ou pelo menos dividir o papel em alguns quadrantes. Isso é legal, ou o que você estiver fazendo, para você ter uma noção. Mesmo que você não queira colocar no centro, você pode colocar em outros lugares. Então isso aqui, gente, a gente aprende na Academia de Artes, tá bom? Isso aqui eu aprendi na Escola de Belas Artes, da UFBA, então é conhecimento aí bom para vocês. Então, como é que eu faço para achar o meio do papel, Pablo? Sem régua, tá bom? Não vamos utilizar régua aqui, eu vou te ensinar a fazer o esboço de maneira manual para que você desenvolva a sua habilidade, tá bom? Então, para achar o meio, eu preciso traçar uma reta da diagonal para outra diagonal. Ó, eu venho para cá, eu faço, ao invés de fazer direto, eu fico simulando mais ou menos para eu ter uma ideia, para eu ter uma noção, até eu vou riscando devagarzinho. Lembrando que tem que ser, o esboço é feito com um lápis que não risca muito forte, tá bom? Aqui eu tenho um lápis HD. Que é a força do grafite dele, né? Que ele risca bem fraquinho. Então eu venho aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar, já consegui fazer uma linha de diagonal. Vou fazer a outra diagonal, ó, com a mão livre, sem encostar muito no papel, justamente para que eu consiga fazer um traço longo, ó. Desenho, ainda vou fazer também um vídeo sobre desenho à mão livre. Aqui eu vou simulando. A ideia não é achar o meio geométrico certinho, né? Não precisa, tá bom? Tem que ficar bem aproximado. Então, traçando as duas retas, de uma diagonal para outra diagonal, vendo de uma para outra, de uma diagonal para outra, aonde elas se tocam, eu tenho o centro. Então, isso aqui é uma maneira de você achar o centro do que você está pintando. E eu posso daqui, ó, do centro traçar uma reta, ó, para dividir aqui, ó, em 4 quadrantes ou mais. Tá vendo? Eu vou deixar mais forte aqui para vocês observarem. Deixa eu pegar um piloto aqui.
vocês observarem melhor. Então vejam só, ó, o que eu fiz aqui, ó, através das diagonais. Ó, achei aqui, ó, vou riscando, vou simulando até riscar. Achei o meio. Através do meio eu vou gerar uma reta, ó, na minha vertical e depois uma reta na minha horizontal. Então aqui eu dividi em 4 quadrantes e ainda tem também essas seções aqui entre os quadrantes, ó. Através daqui vai ficar mais fácil de eu situar o que eu vou fazer. Isso é uma maneira bem legal de você compor, principalmente quando você está criando, é muito interessante. Então a partir daqui, ó, eu vou construir. Se eu quero colocar alguma coisa no meio, eu já tenho um meio destacado. Se eu quero colocar no canto inferior, eu já tenho esse quadrado destacado. Se eu quero colocar no canto superior, eu já tenho outro quadrado destacado. Então isso vai me dar uma noção para colocar onde eu quero e aonde eu não quero, né? Para fazer a minha composição. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma composição de frutas. Pronto, eu vou colocar uma fruta aqui. Então, ao invés de começar desenhando, eu vou fazer uma maçã. Eu vou primeiro pegar aqui, ó, a forma geral da minha maçã. Deixa eu ver aqui como seria mais ou menos, só para eu ter uma ideia do tamanho, bem fraquinho, ó. Bem fraquinho a forma geral da minha maçã. Uma forma geometrizada, meio arredondada, só para eu ter uma noção, ó. Ó como eu estou trabalhando com a mão livre, ao invés de trabalhar assim. Com a mão livre eu tenho mais liberdade, ó, para trabalhar, para mexer. Então a mão livre muda também a pegada da mão no lápis. Então ao invés de pegar assim, que isso acaba encurtando o movimento, quando eu estou esboçando, eu costumo pegar assim, né, por cima. Justamente para que eu possa fazer esse movimento, ó, mais livre. Então eu tenho aqui, ó, a forma geométrica da maçã. Aqui eu tenho a forma geométrica da cebola. Vou fazer aqui ela pontuda, como se fosse a pontinha, e ela meio abaulada. Vou fazer aqui uma forma geométrica do coco, vou fazer um coco, ó. Então eu coloquei mais ou menos tudo próximo do centro, metade para cima, metade para baixo. Bem clássico, né? Foi o que eu quis fazer aqui no momento para mostrar para vocês. Mas eu já tenho uma noção de onde vai ficar a minha composição. Então eu fiz primeiro forma geometrizada, sem muito detalhe, ó, só para definir os limites de onde vai ficar a minha composição. Vendo? De maneira bem livre. Vou deixar um pouco mais forte aqui para vocês perceberem melhor. Vou pegar um lápis com um grafite mais forte, ó, como eu fiz. Ó. Mas o certo é fazer bem fraquinho, tá? Isso aqui eu tô fazendo para vocês perceberem. Eu vou fazer aqui, acho que uma manga. Pronto, tá vendo? Tudo bem geometrizado. E aqui eu já decidi mais ou menos, se eu não gostei do meu esboço, eu não gostei da composição, eu posso apagar. Como ele tá bem fraquinho, ó, com um lápis específico de desenho, né, fica fácil de eu apagar. Mesmo que de repente for uma pintura, eu não queira apagar, mas depois eu vou pintar por cima, né, para ficar tranquilo. Então, tá aqui feito o meu desenho. Então, a partir daqui é que eu vou trabalhar com um lápis ou com alguma coisa um pouco mais forte, né? Ou se for pintar por cima, que eu vou começar a fazer um desenho um pouco mais detalhado. Deixa eu pegar essa maçã aqui. Espera aí, não é bem aqui. Eu vou trazer mais para cá e aqui eu vou detalhando, ó. Vou fazer aqui a coberturazinha da minha maçã, tá vendo? Vou fazer a folhinha da minha maçã, já vindo para cá. Vou deixar um pouquinho mais achatado aqui, que ficou muito redondo. Eu não preciso seguir exatamente a forma geométrica, ela é só para eu ter uma noção de onde colocar a minha maçã. E a partir daí eu vou trabalhar. Vou trabalhar um amassadinho aqui na minha maçã, né? Eu posso até fazer aqui como se ela tivesse mordida. Ó. Tá vendo? Como se ela tivesse mordida. Pronto. Vou só simular aqui os raios para ter uma noção da maçã. A partir daqui eu vou fazer minha cebola. Aí que eu vou começar a dar o detalhamento. Aquela partezinha onde vinha umas raizinhas, os cabelinhos da cebola. Ó. Aquelas linhas da cebola, né?
Se você quiser, eu, por exemplo, na pintura, eu só faço a forma, né, a forma externa, e eu defino bem a forma como vai ser. E os detalhes internos eu dou na hora da pintura. Eu não preciso deixar bem desenhadinho. Para pintar, o desenho para pintura não precisa detalhar muito. Tem muitos detalhes que você vai fazer somente na pintura. O importante é a forma estar toda no seu lugar, cada coisa no seu lugar. E os detalhes vão vir depois, é diferente do desenho, né? Que você vai detalhando logo tudo. Então eu vou fazer aqui uma manga. Já está mais ou menos no formato da manga, eu vou só mudar um pouco para ficar mais cara de manga mesmo. Um talinho aqui. Então, dei uma amassadinha aqui para dar uma cara de manga, não ficar aquela cara de manga artificial. E pronto, eu tenho meu esboço. Viu como é fácil? Já tenho meu esboço todo pronto, a partir daqui eu posso pintar, eu posso desenhar, posso fazer o que eu quiser. Bote sua assinatura aqui, como se eu tivesse terminado. Mas enfim, então não se esqueçam, comecem com formas geométricas, bem fraquinhas, e depois vocês vão definindo cada vez mais, né, afunilando o seu trabalho e definindo cada vez mais como é o nome? Os detalhes, né? Vocês vão detalhando aos poucos. Pronto, a partir daqui eu já tenho meu desenho feito, eu vou apenas detalhar. Se eu fosse printar, já estaria pronto para pintar, não preciso detalhar mais. Se você quiser continuar o desenho, aí é com você. Então, essa é a nossa dica de hoje. Ainda vou dar outras aulas para vocês verem também outros tipos de esboço. Então aproveitem aí, curtem, comentem e compartilhem, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!